chegou, né, lá. Meus irmãos, a paz do Senhor. Oramos ao nosso Deus para nós continuarmos. Amém. Vem aqui, missionário João. Vem fazer essa oração já então. Saúde da igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus. Quando vimos alegremos, quando vemos a casa do Senhor Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa a tua igreja, o culto desta noite. Toma os teus servos em tuas mãos, as tuas servas. Abençoa os pastores, a pastora, os presbíteros, os obreiros, o cooperador da igreja. Abençoa as irmãs do ciclo de oração, meu Deus e meu Pai. Jesus, toma a tua igreja em tuas mãos. Abençoa os teus servos, abençoa aqueles que não estão chegando aqui ainda. O Senhor abençoa eles, pelo poder do teu santo nome, Jesus. Pai celestial, salva as almas que estão perdidas neste mundo, meu Deus e meu Pai. Jesus querido, meu Deus e meu Pai, abençoa o lar de cada um, meu Deus, que estão aqui na igreja. Salva a alma de cada um que estão aqui, meu Deus. Salva a moradia. Abençoa, Jesus. Livra de acidente, de assalto, de todos os perigos, de todo o mal. Deus, meu Pai, abençoa a minha família. Abençoa a família da igreja, Jesus. Toma em tuas mãos a vida de cada um, meu Deus e meu Pai. Jesus, dá saúde. Livra de todos os perigos e todo o mal, Pai. É o que nós te pedimos. E já lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre, meu Deus. Seu nome seja glorificado em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Dois hinos. Hino de número 400.
Louvamos ao Senhor de todo o nosso coração. Vivendo cada dia em Jesus, eu tenho alegria em Jesus. Ó doce harmonia em Jesus, desfruto a paz de Deus em Jesus, na rocha inabalável em Jesus, no homem incomparável. Bênção inaudita em Jesus, minha alma é bendita em Jesus, eu tenho salvação. Não temo o mal e a morte em Jesus, estou firmado e forte em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus tudo é possível, né? Em Jesus tudo a gente consegue. Vamos para mais o segundo louvor. 224. Não está tão frio, né? Dá para cantar bem alto, né? Para esquentar, se tiver frio. Com alegria ao Senhor. Vacilar, declaraste sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, podem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta queiras logo responderem. Seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são os que restam para ser dado. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo esta joia, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem e vê os campos que já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Ele aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o segador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. A colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te acharás. Jovem, jovem, obedece já. Vem e vê os campos brancos já estão aguardando os braços que o cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor, olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o secador. Amém.
Esse louvor é um louvor que estimula o trabalho missionário, né? Principalmente na vida dos jovens. Apesar que aqui tem bastante jovens, né? Passou de 50 ainda é jovem, e muito jovem. Esse hino estimula, né? A gente cantava bastante no grupo de jovens, culto de missão. Mas a pergunta é, será que é só os jovens que podem semear? Os de 50, 60, 70, 80, 100 também, né? E bem-aventurado aqueles que atendem esse chamado. E para semear, não precisa ser missionário. Aqueles que pensam que para semear o evangelho tem que ser missionário, né? Não. Você pode pregar para o seu vizinho, para o teu amigo, para o teu patrão, para o teu colega. E semeando você está fazendo a missão. Tem a missão coletiva, individual, local, transcultural e assim vai. Mas toda a igreja tem a condição de lançar semente. Todos, né? Quando a gente não prega no ar livre, a gente prega para o amigo, prega para o colega, né? Prega para quem Deus nos dá a oportunidade. Vamos fazer a leitura. Quarta-feira, número um pouco reduzido, mas o mais importante, irmãos, lembrando sempre que o culto pode ter menos pessoas, menos irmãos, mas uma coisa é importante dizer: quem não pode faltar é Jesus, não é? Ele está aqui. Ele está aqui. E para Jesus operar, para Jesus fazer milagres, para Jesus operar, para Jesus abençoar, renovar e tal, ele não conta com multidão. Ele não precisa de números elevados. O que ele diz? Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu... Pronto. Aí eu pergunto para vocês assim, Jesus está aqui? A presença do Espírito Santo está aqui? Então, pronto. Vamos louvar com alegria, né? Quer dizer, agora vamos fazer a leitura. Quero chamar aqui a irmã Cida para fazer a leitura hoje. Irmã Cidinha. Faz a leitura e a oração por todos. Estão todos felizes? Estão, né? Amanhã é feriado, ninguém trabalha, né? Então não tem pressa. Hoje até meia-noite é dia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mais um dia na presença do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estou bastante alegre porque o Senhor se faz presente aqui, né? Glória a Deus. Quero ler Isaías. Glória a Deus. Isaías 53. Glória a Deus, graças a Deus por tudo. Amém, irmãos? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizeram dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si a nossa enfermidade, e as nossas dores levou sobre si, e a nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões
e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra os viventes, e pelas transgressões do meu povo foi ele atingido. Até aqui só. Graças a Deus, né? O Senhor sofreu por nós, né? Deu a vida por nós. Andava no mundo, mas ninguém dava crédito a ele, né? Mas ele trouxe a salvação para nós. Graças a Deus, né? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma noite estar na tua presença, na tua casa, para te adorar, te louvar, Senhor, porque só o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória. Senhor, perdoa as nossas falhas, Senhor, nos ajuda, Pai, ilumina os nossos caminhos, meu Deus, fica conosco, meu Deus, visita, Pai, aqueles que estão enfermos, age com teu poder, com a tua graça, com a tua misericórdia, Senhor, renova nossas forças, meu Pai, age, meu Deus, com teu poder, com a tua graça, faça teu querer, tua vontade, Pai amado. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos, Senhor, nesta noite, fala conosco, Senhor, usa cada um, Pai, segundo o teu querer, tua vontade, Pai, derruma o teu poder, tua graça, tua misericórdia, Senhor, fica conosco, Senhor, e nos ajude, receba a nossa adoração nessa noite, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Jesus, graças a Deus. Leitura maravilhosa, hein? Que bênção. Leitura propícia para a ceia. Ele foi, pelas suas pisaduras, fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que coisa profunda, hein? Homem digno e indigno entre os homens. Sabe o que significa isso? Pessoas não davam nada por Jesus. Claro que não era todos, né? Porque os discípulos seguiram, multidão foram salvos, mas com exceção desses aí, a maioria da humanidade na época tratava Jesus como o homem mais indigno, com quem dizia assim, isso é um Zé Ninguém. Daí não vem nada. Lembra que eu não sei se foi Natanael que disse isso. Natanael disse, vem alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse, vem e vê. Se você quer saber, vem comigo e você vai ver. Você vai encontrar, você vai presenciar. Então a maioria achava que Jesus era um Zé coitado. Indignidade, quer dizer, você não pode, você não deve, você não tem. Isso é indignidade. É quando as pessoas veem a gente e dizem assim, isso aí não pode, isso aí não faz, isso aí não vai para lugar nenhum. Diante das pessoas é indigno. E Jesus era assim. Homem onde as pessoas escondiam o rosto. Quer dizer, onde Jesus chegava, as pessoas viravam o rosto. É como se tivesse alguém maltrapilho, alguém com mau cheiro, sujo, chegando perto, e as pessoas viravam o rosto, se esquivavam. Mas mal sabia esse povo que estava lidando com o Salvador da humanidade, o Deus Criador, Salvador. Os homens escondiam o rosto, não é? E ele amando essas pessoas que escondiam dele o rosto. Homem experimentado, diz o texto que a Cida leu, homem experimentado em trabalhos, homem de dores, porque cada desprezo que Jesus sofria, ele sentia dor.
Não era no físico, era na alma. Jesus sentia dores. Eu vou parar, senão eu vou pregar nesse texto aí. Os irmãos não vão ter oportunidade. Amém? As irmãs se louvam hoje? Não? Então nós vamos ouvir uma saudação já de imediato com a nossa irmã Deus. Vamos aqui uma palavra. Amém? Deus. E depois nós vamos ouvir louvores. Em nome de Jesus. Mais uma vez repito, Jesus está aqui. E onde Jesus está presente, alegria, até a tristeza salta de alegria. Então não tem motivo, não tem razão nenhuma para a gente ficar cabisbaixo, ficar triste, meio que mudo, meio alheio. Não tem motivo, porque Jesus, o Rei dos Reis, está aqui. O Salvador da nossa alma está presente. O Consolador eterno, o Espírito Santo, está aqui. Ele já te deu tudo, já te deu um dia tão abençoado, tão maravilhoso. Então agora é dele. Não é assim? Só um minutinho. Agora o tempo é para ele. A gente passou o dia todo mexendo uma coisa em outra, trabalhando, andando e tal. Para nós. Agora é dele. E ele não abre, escute bem, Jesus não abre mão dessa 1h30. Ele não abre mão. Então, né? Não é assim? Então vamos dedicar esse tempo exclusivo de culto para Jesus com ânimo, com alegria, com sorriso. Olha para o teu irmão, vê se você consegue ver um sorriso aí. Vamos ver. Vê aí. Tem? Ou tá bravo? Tá bravo aí? Tá não, né? Então louve a Jesus que ele tem bênção para você. Vai. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Como diz o pastor, Jesus está aqui no nosso meio. O mais importante, né? Irmãos, vou estar lendo aqui hoje João. Acordei tão cedo. Hoje, eram umas 4 da manhã. E Deus começou a falar comigo essa palavra aqui, nem dormi, acabei nem dormindo, né? Deus começou a falar grandemente sobre essa passagem. Então eu vou falar um pouco hoje aqui sobre essa passagem. É aqui em João 15. É uma passagem conhecida, né? Um texto, mas Deus está sempre falando, né? Conosco toda vez. Não importa, cada vez a gente entende mais um pouco da palavra. Amém? Eu vou começar aqui do 15 mesmo. Fala assim, a videira e os ramos. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também, vós não estiver em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dar muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aqui no 6 ele fala, se alguém estiver em mim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, né? Como a vara, e secará, e os colher, e lançam no fogo e ardem. Então hoje acordei com essa passagem, né? Jesus falando sobre que ele é a videira, não é isso? Verdadeira, né? E ele fala o pai e o lavrador. E então, aí Deus começou a falar, e eu comecei a pensar assim, né? Deus falando comigo essa madrugada, e eu falava, nossa, pensando,
Eu li muito essa passagem aqui, né? Até já li aqui, já falei sobre ela. Mas Jesus falava assim, como que se alguém estiver em mim, esse vai dar fruto, esse dará muito fruto. Mas com a pessoa da fruta, ela tem que estar em Jesus. Aí se nós, ele falava assim, se alguém falar que está em mim e não dar fruto, então essa pessoa não está em mim. Ela pode até falar que está em mim, não é isso? Mas porque jamais, aí ele falava, jamais uma pessoa que está em Jesus não dará fruto. Não tem como. Não tem como. E se alguém falar que está em Jesus e a gente vê como ela anda, né? Como ela faz, como ela age, totalmente contrário da palavra. Então nós vamos entender que ela não está em Cristo, não é isso? Ela não está em Cristo. Ela pode até falar. E ele falava assim também, que não é por estar na igreja que alguém é de Deus, né? Que ela vive uma vida em comunhão com Deus. Ele falava, não é porque está aqui. Porque aquele que realmente está em Cristo, aquele realmente que faz a vontade do Pai, aquele lá, você já vê que ele flui, é de dentro, né? Para fora. Você olha nele, você conversa, você sabe que ele está em Cristo. Então não precisa dele falar. Até a boca fechada, você vê a pessoa, você sabe que é de Cristo. Você sabe que ele está vivendo uma vida reta diante de Deus. E aí ele falava assim, como os frutos, as pessoas falam fruto, mas ninguém entende muito sobre fruto, não é isso? Nós falamos assim, que dá fruto? Aí ele fala assim, fruto, aquele que dá fruto, ele tem uma vida em Cristo. Ele tem a vida dele totalmente em Cristo. Ele vive os mandamentos de Cristo. Ele faz o que Deus quer que ele faça. Então nós façamos o que Deus quer que nós façamos, não é isso? Então aquele que está em Cristo, aquele que dá fruto, ele tem o quê? Ele tem um domínio próprio, né? Ele tem mansidão, ele tem amor, né? Tem temperança com o próximo. Então ele tem todas essas qualidades que você vai encontrar em alguém que está vivendo com Jesus, que vive uma vida reta com Deus. Então esse é os frutos. Esse é os frutos. Que você encontre alguém que está realmente vivendo para Deus. E essa pessoa, ela vai ter mansidão até para falar, não é? Para falar, para tipo evangelizar, falar de Jesus para a pessoa, ela vai ter um jeito totalmente de Cristo. Ela não vai chegar e falar de qualquer maneira. Ela não vai chegar a pregar de qualquer maneira. Ela vai ter o quê? A sabedoria, porque Deus dá a sabedoria. Ele dá um entendimento para que a gente fala da palavra dele, leva a palavra dele. Aí ele estava falando porque assim também a pessoa, quando ela prega, Jesus falava, né? Assim, a pessoa ela prega assim. Tem gente que prega tão bem, não é? Tão bonito. Mas a gente sabe que também, se tiver alguém, se ela souber de algo, se alguém falou de algum produto, não é isso, para ela sabe tudinho, ela sabe falar sobre o produto. Talvez ela nem viveu, nem usou, nem fez alguma coisa, mas ela sabe falar sobre o produto, não é? Fazer uma propaganda, a pessoa chega até a comprar. Então, às vezes, a pessoa nem conhece realmente quem é Cristo, mas ela sabe falar de Jesus, porque ela ouviu falar. Então, não é isso. E Jesus não quer isso, ele fala. Ele não quer isso, ele quer que não importa que nós venhamos aqui, não fala bonito, não sabe nem falar. E não importa isso para Deus, o que importa é o que nós somos por dentro. É a nossa sinceridade, o que nós somos diante dele, ele falava. O que nós somos para ele, ele quer. Você vê que tem lá em Coríntios, eu não sei onde é, fala assim que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir a sábia. E você sabe, quando eu vejo essa parte, eu lembro de Moisés, que não sabia falar. Não é isso? Deus escolheu Moisés. Deus escolheu Raabe, a prostituta. Não é isso? Deus escolheu Pedro, que era considerado como assim, bem bravo, bem ignorante. Ele escolheu Pedro, não é isso?
Então, ele escolheu Paulo. Paulo era perseguidor. E ele escolheu Paulo. Então, você vê que ele confunde. Ele escolhe as coisas loucas para se confundir. Não é isso? Desse mundo. Então, aí ele falava, o que eu quero, o que ele quer de nós, na verdade, Deus falava, ele quer que nós, não é isso, vir aqui pregar, falar bonito, fazer uma pregação, ou falar, sabe, de Jesus, a coisa para todo mundo, não é isso, ele quer que nós vivamos isso. Ele quer que, mesmo que nós pregamos, sabemos falar 3, 4 versículos, ou 5 versículos, não importa, ele quer que nós vivemos a palavra. Nós sobe aqui, fala e está vivendo diante dele. Deus não quer que nós sejamos fingidos. Deus não aceita. Deus aceita o nosso culto quando nós somos verdadeiros diante dele. Quando nós somos verdadeiros, nós estamos aqui de verdade. Não adianta eu querer mostrar aqui para o pastor quem eu sou, não é? Ou mostrar para a pastora, ou mostrar para vocês, e eu não sei isso. Porque quem me vê no oculto todos os dias é Deus. E é Ele que vai me salvar. E é Ele que vai me dar vitória. É Ele que vai fazer tudo por mim. Não é o pastor, não é a pastora, não é ninguém. Então eu tenho que estar com Ele. Vivendo uma vida reta com Ele. Fazendo a vontade dEle. Vivendo para Ele. E sendo verdadeira diante dEle e diante das pessoas. Jesus disse que nós temos que ser a luz do mundo. Ele falou assim que nós temos que ser luz onde a gente for. Nós temos que ser sal. Nós temos que chegar e as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Onde a gente for. A gente tem que chegar lá e ser a diferença naquele lugar. Porque ele fala que nós temos que ser a luz em meio às trevas. E quando nós chegar num lugar onde tiver pessoas que realmente nem conhecem Jesus, eles têm que ver Jesus em nós. E eles têm que querer esse Jesus que nós servemos. E não precisamos falar muito, não é isso? Para que essa pessoa venha aceitar, porque ele fala, eu quero esse Cristo, eu quero esse Jesus que ela tem, esse Deus que ela está servindo. Tem que ser dessa maneira. Então nós temos que mudar, não é isso? Mudar o nosso jeito de falar, nós temos que mudar o nosso jeito de pensar, a gente tem que mudar o nosso jeito de agir. E como? Pedindo a Deus. Para que Ele venha mudar tudo isso em nós. Que venha haver uma mudança, não de fora para dentro, porque eu estou vendo assim, muita gente mudando de fora para dentro. Eles querem uma aparência, né? Mas você viu os fariseus que Jesus falava? Eles tinham a aparência, eles queriam mostrar para os homens quem eles eram. Né? Eles queriam se mostrar, eles queriam que eles vissem neles santidade. Porque eles jejuavam, eles faziam isso, faziam aquilo, mas eles queriam mostrar para os homens. Só para os homens, não era isso, pastor? E Jesus não quer isso. Por que Jesus falava assim, hipócritas, né? Chamava eles de sepulcro caiado, não é isso? Porque por dentro estava vazio, era só por fora, só capa, né? Só por fora. E Jesus não quer isso de nós. Ele quer uma transformação, como o pastor já pregou, todos já pregou aqui, de dentro para fora. Ele quer que flui daqui de dentro, mas para fora. Porque não adianta nós olhar para alguém e ver a pessoa com aparência de cristão. Mas quando você chegar nela, ou você saber algo dela, não é aquilo. Então não adianta. Nós podemos ser simples, porque Jesus gosta de simplicidade, não é isso? Jesus fala da humildade, nós temos que ser humilde. Aquele que não é humilde, pede, né, para que Jesus nos faça humilde. Ele vem e faz, nós temos que pedir tudo que a gente quer alcançar. Tudo que a gente quer de mudança em nós temos que pedir para Ele. Então Jesus fala muito, ele falava, nessa madrugada vai falar muito sobre as igrejas, sobre os cristãos, sobre as pessoas que realmente estão vivendo de aparência, pessoas que não querem um compromisso com Ele. A pessoa não quer um compromisso, elas querem viver da maneira delas, do jeito delas, fazer o que elas têm vontade. Eu sempre falo. E Deus não quer isso. Você sabia que Jesus, ele ainda tem um povo aqui, né? Ele tem um povo ainda que serve Ele de verdade.
Tá bom, tudo, tem muita gente por aí que não quer mais saber de nada, mas ainda tem um povo separado dele, né? Que nem nós estávamos ouvindo ontem, que o homem falou assim, ele falou desse jeito, esse pastor, né? Nós estávamos vendo a pregação, ele falou assim, que Jesus, se Jesus demorar muito para voltar, para vir aqui, ele vai perder a viagem, falou, porque não vai nem, dessa forma. Verdade, ele falou assim, vai perder a viagem, porque não vai encontrar ninguém, que as pessoas estão tudo se perdendo. Você é difícil encontrar alguém agora para que você chega assim, realmente a pessoa quer viver uma vida com Deus. É muito difícil achar uma pessoa agora. O pastor de lá da igreja, ele falava assim, para achar um homem de Deus tem que cavar. Ele falava, tem que cavar muito para achar. Verdade. Ele falava, hoje para achar um homem de Deus. Porque é só aparência. Você olha assim, a igreja está lotada. É tudo de Deus lá dentro. Né? A hora que está pregando, está falando. Mas depois que sai, eles já sabem. A pessoa espiritual conhece a pessoa espiritual, não conhece? Você conhece, pode fingir ali que é de Deus, mas a pessoa sabe que não é. E às vezes ele falava que tinha muita gente que chorava, era de remorso. Verdade, tinha gente que ia lá na frente do altar, chorava, era de remorso. Ou senão porque estava triste com alguma coisa que aconteceu, mas não era porque estava sentindo a presença e queria realmente Deus na vida. Eles falavam, eu ouvia muito. Então, eu sempre, quando eu cheguei na igreja, eu já fui para a igreja e eu já queria mudar minha vida com Jesus. Eu já cheguei, já queria mudar a vida com Deus, eu queria já uma transformação, eu já não queria ser mais aquela pessoa que eu era. Então, por isso que eu me afirmei, eu comecei a buscar e fiquei na presença de Deus. Eu não quis sair mais, porque isso eu queria esse compromisso com Deus, como eu quero até hoje, né? Tá vivendo na presença de Deus. Mas muitos não foram buscar essa parte, né? Ainda tem o pastor um dia falou comigo assim, sobre coisas materiais, tipo buscar da prosperidade. Eu falei assim, eu não quero saber dessas coisas, eu quero saber de Jesus. Isso foi quando eu cheguei, né? Eu queria saber só de Jesus, era o primeiro amor, eu estava ali, né? Mas muita gente foram buscar coisas, não foram buscar o que abençoa, né? Não foram buscar o que abençoa, eles foram só buscar as bênçãos, só as bênçãos. E esses não estão mais, eles já estão longe de Cristo, já estão bem longe, não estão mais lá. Mas quando você vai realmente para a igreja, você vai com o intuito de buscar Cristo, de buscar Deus, de ter um encontro com Ele, viver para Ele, você não afasta mais, porque isso está aqui dentro de você. Como diz assim, nós temos que ter o DNA de Cristo em nós, não é isso? Nós temos que ter o DNA de Cristo em nós. E saber que nós não vivemos mais para nós, mas sim agora para Cristo. Ele fala que o homem bom, né? Do bom tesouro tira o quê? Do seu coração tira coisas boas. Então que nós viemos tirar coisas boas, né? Que nós viemos tirar coisas boas. E ele fala que a árvore boa dá frutos bons. A árvore boa não pode dar bons frutos. Então que nós viemos dar bons frutos para agradar e para glorificar o nome de Deus. Porque uma coisa eu falo, tudo que nós faz aqui é tudo para a glória de Deus. Nada para nós, mas tudo para Ele. Tudo para Ele. Que Deus abençoe. Fica com essa palavra e eu agradeço a minha oportunidade. Seja louvado por essa boa palavra maravilhosa, né, irmãos? Quanto está feliz com essa palavra? Amém. Irmã Vanessa, louva ao Senhor. Aleluia. Salve, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Vamos louvar ao Senhor, igreja, todo mundo junto, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus.
Coloca os pensamentos ao... Porque Ele está neste lugar. Se nós estamos aqui é por Ele e para Ele. Porque Ele é grande, poderoso, glorioso, fiel, melhor amigo. É Ele. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Oh, glória! Por gerações
grande. Glória a Deus. Esse louvor me lembrou daquele louvor, Ele é grande, Ele é tudo, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, santo, justo, majestoso, sublime, eterno, tudo, Ele é. Olha, o nosso Deus é grande. Não tem problema que Ele não resolva. Não tem enfermidade, irmã Clarinda, que Ele não cure no tempo dEle, viu? Por isso, se alegra, porque Deus não falha. O homem dá a última palavra, quer dizer, pensa que dá a última palavra, né? A medicina. Mas na verdade a última é dele. Agora vocês vão cantar comigo. E no coro deste hino vocês cantam, tá bom? Combinado? Quero ouvir a voz dos irmãos, hein? Sabe tudo sobre o universo, tudo que existe no ar. Sabe exatamente quantos litros d'água tem nos rios e no mar. Sabe quantas vidas tem na natureza, quantas flores tem nos bosques e jardins. Sabe onde nasce o vento e conhece onde ele vai ter fim. Olha que Deus maravilhoso. Eles também sabem os metros e centímetros entre a terra e o céu. Olha, sabe decifrar o fim da matemática sem colocar no papel. Ele não copia nada de ninguém, nem precisa aprender para ensinar. Ele tem as escrituras dos planetas, o seu nome é Jeová. Agora só a igreja, vai. Tá bonito. O que mais? Oh, glória. Sabe quantas veias tem dentro de um coração? Pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo que a humanidade tem. Ele ajuda todo mundo e não esquece de ninguém. Glória! Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é santo, Ele é justo e fiel. Também sabe os códigos secretos dos exércitos da terra. Não precisa de aviões, mísseis e bombas para vencer uma guerra. Sabe todos os segredos mundiais, do seu olho ninguém pode escapar. Toda forma de linguagem ou dialeto Ele sabe interpretar. Oh, glória. Ele tem nossas impressões digitais e conhece todos nós. Ele ouve as orações que a gente faz sem confundir uma voz. Ele vê os crimes que os homens cometem, sabe quem esquece o amor e faz o mal. Está tudo registrado em sua memória. Para quê? Para o juízo final. Agora vocês, vai. Coisa linda. O que mais? Entra dentro de uma rocha e sai do lado de lá. O que mais? Vem dentro de um coração, pega todas as baleias e põe na palma da mão. Conta os fios de cabelo. Oh, glória. Não se esquece
fiel, Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Gostei, viu? Gostei. A igreja cantar essa parte aí, ficou bonito, ficou lindo. Deus abençoe vocês. Agora, nós vamos ouvir um pouquinho mais da palavra. Mas antes, quero chamar aqui o irmão Hélio, ele vai estar orando. Já contribuiu, né? Não? Então cabe mais um louvor. Cabe mais um louvor então para contribuir. Tem aí um louvor, Hélio? Tem? Então venha, louve. Então enquanto ele louva, a gente contribui. Louve ao Senhor e já ora para a pastora depois. Glória a Deus. Ele é tudo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é poderoso. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando a luta na tua vida apertar, mas apertar mesmo, lembre-se, Ele está só apenas provando um pouquinho, porque tem uma grande bênção na frente dessa luta apertada. Tem uma grande vitória quando a luta estiver espremendo você. Pode ter certeza. Pode louvar. Salve os irmãos, capaz do Senhor, amém? Vamos se levantar para adorar o Senhor, agradecer, porque quarta-feira é dia de adoração ao Senhor. Entregar o nosso melhor para Ele, amém? Vamos louvar. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar
Deus. Hino maravilhoso, glorioso. Ainda de pé, permaneça em pé, por favor. Pastora, vem aqui trazer a palavra. Hino maravilhoso, glória a Jesus. Sim. Lembrança que o irmão João fez uma lembrancinha aqui. Vamos cumprimentar o irmão Paulo, a irmã Cacilda, e aproveitar já o parabéns coletivo para ele, né? No 3 a gente diz parabéns para ele. Irmão Paulo, se estiver nos assistindo aí, viu? Parabéns para você, Deus abençoe. No 3, 1, 2, 3. Parabéns, irmão Paulo. Deus abençoe você, felicidades. Glória a Deus, glória a Deus. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém, igreja? Glória a Deus. Estou muito feliz por nós podermos mais nesse dia estar na casa do Senhor e glorificar o nome dEle, aleluia. Porque para Ele e por Ele são todas as coisas, aleluia. E nós estamos num culto de adoração ao Senhor. E por ser um culto de adoração, vamos adorar. Vai lá, Yasmin, glória a Deus, aleluia. Por lá, glória a Deus, aleluia. E vocês já vão abrindo as vossas Bíblias na carta de Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 6, amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos cantar ao Senhor um hino bem fácil. Glória a Deus, aleluia. Para todos louvarem ao Senhor e adorar o nosso Deus. Porque para Ele, nós estamos aqui por Ele, não é por nós, igreja, aleluia. É por Ele, tudo é por Ele, aleluia. Vamos adorar ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Adore ao Senhor, glória a Deus, aleluia. Diga para Ele que você vai descansar, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, diga. Cobre-me, diga para Ele. Com tuas mãos, diga. Com poder, diga para Ele. Esconder, Senhor, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Diga, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. Aleluia, diga para Ele. Minha alma está como igreja, diga para Ele. Segura em ti, diga para Ele, aleluia. Sabes bem que o que, igreja? Diga para Ele. Que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar, o que? Aleluia. Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Diga, descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia, oh glória. Nós descantamos, vivemos e andamos, porque Ele tem nos sustentado em meio às tempestades. Aleluia, diga. Então adore. Minha alma está, diga para Ele, segura em ti. Diga assim. Sabes bem que o que, igreja? Que em Cristo
nisto firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo, diga para ele, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Diga, se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguer, você pode imaginar isso? Então diga, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, o quê? Que és Deus. E as palmas exaltam ao Senhor, aleluia. Podeis sentar em nome de Jesus, glória a Deus. Nós vamos ler aqui, coloca um pouquinho de água para mim, vida. Na carta de 2 aos Coríntios, capítulo 6, nós vamos ler a partir do verso 11. Aleluia, verso 6, capítulo 6, a partir do verso 11. Glória a Deus, aleluia. Glória seja dada a ti, Jesus, aleluia. Obrigada, vida. Nós vamos falar sobre instante. Veja bem, Paulo escreve assim na segunda carta aos Coríntios. Instante. Ele veio num instante exortar a santidade. Mas nós sabemos que quando Paulo fala isso, ele estava se dirigindo à igreja de Coríntios. Uma igreja próspera, uma igreja rica, mas uma igreja que estava morrendo espiritualmente. E nós sabemos que o próprio Jesus disse que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mas veja bem, ele falou santificação e não a santidade, aleluia. Porque a santificação é uma busca cotidiana, é uma busca diária para nós chegarmos cada vez mais perto daquilo que o Senhor nos ensina a ser santo, como Ele é santo, porque Ele diz assim: sede santos, pois eu sou santo. E nós vamos falar um pouco sobre essa palavra que está inserida no capítulo 6, do verso 11 até o verso 18. Eu não vou discorrer o texto, porque conforme eu for falando, os irmãos vão aí testificando sobre esse texto. Domingo passado, o pastor Daniel, ele pregou também a carta de 2 aos Coríntios, capítulo 5, que o tema dentro dessa palavra foi aquele que é nova criatura. Ele bateu muito na tecla de nova criatura, ser nova criatura. E nós estamos aqui porque um dia o Senhor chamou uma coisa louca para confundir aqueles sábios ali de fora, como chamou a você também. Porque outrora nós não tínhamos nada, não éramos nada, não merecíamos nada, mas o amor supremo de Cristo Jesus nos resgatou da morte e nos disse assim: não foi você que me escolheu, foi eu que te escolhi, por isso você está aqui, aleluia. E nós temos que ter isso dentro de nós, essa palavra, ser nova criatura. Mas o Paulo, nosso amado amigo Paulo, ele vem exortar aquele povo de Corinto, porque eles estavam com seus corações estreitados para outras coisas. Eles não estavam com seus corações estreitados para as coisas que era de Deus. E nós sabemos que ser uma nova criatura
É fácil falar eu ser uma nova criatura, porque a palavra de Deus diz que quando nós aceitamos a Jesus, quando nós descemos a água do batismo, quando nós levantamos, lá morreu, lá foi sepultado o velho homem, a velha mulher, e se deu a nova criatura na presença de Deus, aleluia. Mas nós vemos hoje que não há como nós sermos nova criatura se nós não tivermos uma nova consciência. Não é verdade assim? Porque é muito fácil eu falar, eu sou uma nova criatura. Mas como anda a nossa consciência? Como anda o nosso pensar? Como anda o nosso falar? A irmã Neuza, ela pregou aqui. Tem pessoas que professam Jesus, mas dentro dele é um sepulcro caiado. Dentro dele não tem nada, é exterior. Mas a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela nos libertará, aleluia. Porque é a palavra que nos dá nova consciência. E nós vamos aqui falar essa noite sobre nova criatura, que é igual nova consciência, aleluia. Não há como um cristão dizer que é cristão se ele não tiver uma nova consciência. E para nós podermos passar isso para você, o Senhor vem falar nesse texto de Paulo. Ele diz assim, olha só, igreja, o templo que é do Senhor, aleluia, o templo que é do Senhor e deixou ser escolhido pelo Senhor Jesus, ele sabe como se portar na sua consciência, aleluia. Não estou falando o seu exterior, mas estou falando o seu espiritual, a sua consciência cristã. E todos que estão nos ouvindo têm que ter na ciência dentro dele que não basta querer ser uma nova criatura, tem que ter uma consciência de criatura nova. Amém, igreja? E eu quero chamar aqui o pastor Daniel. Vem, fique em pé, pastor Daniel. Não, vai pregar não. Você só vai... Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele diz no texto capítulo 5, depois vocês leem o capítulo 5 inteiro. Ele fala que nós somos nova criatura. E sermos novas criaturas é aquilo que nos transformou sobre a palavra de Deus. Mas hoje aqui nós vamos fazer, nós também, a vocês entenderem o que é uma nova criatura por falar apenas e uma nova criatura com consciência. Nós vamos fazer aqui a nova criatura, ou melhor, a velha criatura e a nova criatura. A velha criatura sem consciência de Cristo. A velha criatura fala assim, eu posso fazer o que eu quero. Mas a criatura que sem consciência, o que ela vai responder para essa pessoa? Ah, sabe, eu posso fazer o que eu quero. O que você acha? Eu posso fazer o que eu quero, sendo sem consciência. É, pessoa sem consciência. Você vai me responder. Você vai me ver como eu seja uma nova criatura, mas eu não tenho a consciência de nova criatura. Ei, pastor Daniel, sem consciência. Sem consciência. Ah, pastor Daniel, ó, sabe de uma coisa? Eu tô com tanta saudade de beber uma cerveja. O que você acha disso, hein? Eu acho que não tem problema não, né? Jesus não vai condenar só por causa de um golinho só. Cervejinha, né? Dizem que é tão, eu nunca bebi não, mas dizem que é tão gostoso. Parece ser, Oh, né? mas eu sou uma nova criatura. Mas a palavra de Deus diz lá, né? Que Jesus bebia vinho. Então, depois outra, eu acho que o Deus que é tão amor vai condenar por causa de um golinho de cerveja. E outra, pastor Daniel, o que o senhor acha assim, ó? Eu sou uma nova criatura. Ah, mas eu posso ir para uns bailes da vida, né? Você acha que Jesus vai me condenar por isso? Acho que não, porque Paulo disse que tudo posso naquele que me fortalece. Não é assim? Então, mas, pastor Daniel, me fala uma coisa. Eu acho que eu posso também, né, pregar a palavra e não viver essa palavra. O que o senhor acha disso? na verdade eu acho que sim, porque nós estamos vivendo um mundo tão moderno, né? Temos que acompanhar o mundo, né? Ah, eu acho que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Porque o mundo está tão moderno, a gente tem que acompanhar, senão a gente fica para trás, né? Não é assim? É verdade. E mais, então, a gente vê tantas coisas acontecendo. Ah, eu acho que eu posso fazer o que eu quero na realidade. Jesus não vai me condenar, me mandar para o inferno, porque eu faço essas besteirinhas. Então eu acho que eu posso também ter os pensamentos que eu quiser, não é assim? Sim, porque até
porque esse negócio de radicalismo já ficou lá atrás, né? É. Faz tantos Nós não anos. somos quadrados, né? Ser nova criatura não me torna uma pessoa quadrada, não é assim? O que você acha? E eu acho também que essa questão de santidade, a pessoa tem aquela consciência presa de que tem que santidade, não pode fazer nada. Eu acho que um pouquinho não santo também vai fazer um pouquinho. Deus não vai condenar. Deus não não. vai me condenar. Ah, mas tem uma coisa que eu gosto de fazer, pastor Daniel. Tem uma coisa que eu gosto de fazer. E será que Deus vai me condenar por isso? Ah, eu gosto de dar umas namoradas Meu assim, Deus, sabe? O misericórdia, que você acha? Mas você não tem consciência, não é? Bom, se a consciência não pesa, não acusa. Tá tudo certo, não é? Eu acho que não tem problema, não. Porque Paulo falou que eu posso fazer todas as coisas, apesar que ele diz que nem todas são lícitas, né? Ah, mas eu acho que Deus não vai me condenar porque eu sou nova criatura, né? E Deus, ele vai olhar lá na frente que eu tentei, não é assim? Eu acredito sim, como prega os calvinistas. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ah, então se já está salvo, pode pecar um pouquinho. Então tô bem na fita, não é assim? Tá legalzinho. Isso é um crente sem consciência. Uma nova criatura que se diz nova criatura, mas totalmente sem consciência daquilo que Paulo fala aqui. Porque Paulo falou, aquelas pessoas que aceitaram a Jesus lá em Corintos, eles queriam fazer o que eles quiseram, mas eles estavam na igreja. E dentro daquela igreja de Corintos, ali vê bem, não era uma igreja só de judeu, era uma igreja de judeu, uma igreja do que mais? Tinha ali os gentios, tinha romanos, e cada um tinha a sua cultura. Então Deus não vai me condenar, pastor Daniel, eu sendo uma nova criatura, eu poder fazer algumas coisinhas assim. Deus não vai me pesar, não é assim? Acho que não, porque eu vou te fazer uma pergunta. Se a sua consciência não pesa quando você faz alguma coisa que você acha que não pode fazer e não é errado, se não pesa na sua consciência, então eu acho que não é pecado. Não é pecado. Assim pensam aqueles que não têm consciência. Agora vamos dar uma pausa aqui, explicar essa questão de, às vezes a gente fazer coisas que a gente diz assim, mas a consciência minha não pesou. Então já que não pesou, não acusou, não é pecado. Mas veja, as pessoas que têm ciência quer dizer saber. Se a pessoa sabe que tal coisa é errado perante a Bíblia e comete e acha que Deus não vai condenar e continua fazendo, vai chegar uma hora que a mente vai ficar cauterizada. O que é uma mente cauterizada? Mente fechada. Quando a mente não abre mais para a compreensão das Escrituras e fecha, nada mais é pecado. E quando isso acontece, a pessoa desvia cantando hino, a pessoa desvia pregando a palavra, a pessoa desvia indo, não faltando cultos, fazendo trabalho evangelismo, fazendo de tudo. Porém, a mente cauterizada. Por quê? Ele teve tanta ciência de que aquilo não era condenável e foi cometendo, aos poucos a mente foi fechando. E quando a mente está fechada, só Deus para abrir. Só Deus. E tem pessoas que com a mente cauterizada fechada não abrem mais. Agora a gente vai, como diz a igreja de Corinto aqui, lá no verso 12, ele diz assim, ó, não estáis estreitados em nós. Veja, Paulo dava o exemplo daquilo que era um novo convertido, um convertido e não convencido. Paulo dava todas as explicações de Cristo Jesus para aquela igreja. Ele ensinava a palavra, mas mesmo assim a igreja dizia assim, ó, ele falava para a igreja, não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos vossos próprios afetos. Agora uma nova convertida, com consciência de Cristo Jesus. Pastor Daniel, eu estou assim, eu estou no meu primeiro amor, mas eu preciso de algumas respostas do pastor. Olha, agora eu tenho consciência. Eu tenho consciência agora. Pastor Daniel, eu posso adulterar, pastor Daniel? Tendo consciência, não Tendo pode. consciência. Por quê, pastor Daniel? Porque agora a sua consciência foi aberta. Sabendo que isso é condenável, então você agora pensa. Pastor Daniel, eu posso beber a cerveja? Ah, não pode. Por que eu não posso, pastor Daniel? Porque não pode, porque a sua consciência abriu para a verdade, para a realidade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade. E ela vos libertará. Então agora eu entendi porque Paulo disse assim, você pode todas as coisas, mas nem todas vos são lícitas. Ah, pastor Daniel, então eu não posso mais mentir. Assim, pastor Daniel? Não pode.
Pastor Daniel, eu posso ser soberbo, pastor Daniel? Não pode. Eu posso ser idólatra, pastor Daniel? Não pode. Eu posso ali dentro da minha casa colocar um santinho e Deus não vai me julgar, pastor Daniel? Não pode. E Paulo diz assim, ó, vocês estão perdendo a salvação e a santificação porque vocês estão com os pensamentos naquilo que não deve estar vossos pensamentos, aleluia. Paulo vem nos ensinar que quando nós estamos dentro do direcionamento de Deus, a nossa consciência cristã, ela flui, a nossa consciência cristã, ela vem, e o próprio Espírito Santo diz assim, quando nós vamos fazer algo errado: não, minha serva, não faz isso não, que isso é errado. Não, meu servo, não vai por esse caminho que você está errado. Assim nós fazemos e obedecemos a palavra. Não é assim, pastor Daniel? Quando a consciência está despertada, e o Espírito Santo trabalha na consciência despertada e aberta, quando a pessoa vai, o crente, ele está propício a errar, não está blindado do erro. Mas se ele vai cometer qualquer deslize, qualquer coisa, mas a consciência está aberta, ciente da verdade, temente a Deus e realmente uma nova criatura, quando ele vai para cometer alguma coisa, o Espírito Santo já alerta na sua mente: não faça, cuidado, não diga, não vai, olha, toma cuidado, isso não é bom, não é lícito. Por que o Espírito Santo trabalha? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembra das verdades que a gente aprendeu. Ele nos guia em toda a verdade. Mas quando a mente está cauterizada e fechada para a verdade, e a verdade não entra mais na mente, tudo não é mais pecado. Então a pessoa vai fazendo. Chega uma hora que o Espírito Santo ele se afasta. E se o Espírito Santo se afastar da gente, de nós, estamos mortos. Aí ele perdidos. continua no verso 14: não vos prendais a um jugo desigual, como os infiéis fazem, porque que sociedade tem a justiça por injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas, aleluia, com a sã consciência? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Os que partem de fiel ou infiel. O Senhor está nos despertando essa noite, porque Paulo está ensinando aquela igreja de Corinto: tudo que eu tinha de Cristo eu vos ensinei. Então não é o coração de vocês que tem que falar onde vocês estão. Quem tem que falar sobre a vida de vocês é a sua sã consciência, é a sua consciência renovada, é a sua conversão verdadeira, porque aquele que é convertido verdadeiramente, o Senhor diz lá: cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios. O Senhor está nos alertando essa noite que não basta você ser e querer ser uma nova criatura, você tem que ter uma nova consciência. Não é assim, pastor Daniel? E a gente vai além, para a gente entender. O apóstolo Paulo, quando ele falou isso, que vocês estão com seus corações estreitados em tantas coisas, vocês estão divagando em tantas coisas, que lá no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim, ó: tende cuidado, para que a hora que Cristo voltar, ele não encontre a gente sem roupa, ou seja, não te encontre nu, mas não é sem roupa física, mas sem a vestimenta espiritual da verdade e da sã consciência em Cristo Jesus, aleluia. Não é assim, pastor Daniel? Aleluia. Vamos dar uma pincelada nessa frase, nesse termo santificação. A santificação ela deriva da santidade. Santificação é o processo, é o processo de uma vida santa. O termo santificação significa santificando todo dia, sendo santo todo dia. O fato da gente andar em santificação não significa que a gente está perfeito. Ah, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o Rodrigo, eu sou melhor do que a Vanessa, eu sou melhor do que a Armando, melhor do que o Hélio, estou melhor do que todo mundo, porque eu sou santo. Não, é negativo. O processo de santificação é um processo de separação cada dia, gradual. Cada dia eu me afasto de tal coisa que Deus não se agrada, que a Bíblia condena. No outro dia eu me afasto de mais uma coisinha que Deus não se agrada. Isso é um processo de santificação. Antigamente as pessoas confundiam santificação com radicalismo. O que acontece? Alguns anos atrás, quando a Assembleia de Deus estava lá no auge da sua doutrina, que infelizmente já se perdeu, boa parte da doutrina bíblica, tinha a questão dos bons costumes. Os bons costumes eram gerados pela doutrina bíblica, ou seja, o ensinamento bíblico gerava no crente um temor tão grande que ele adquiria um costume bom. Que bons costumes serão esses? De não usar, ou de não fazer, ou de não falar mais coisas
que aparentemente parecem boas, mas que são mundanas. Então a pessoa se apartava daquilo. Tinha um costume diferente. Por exemplo, tinha costume de ficar na rodinha dos que falavam palavrão. Agora, a doutrina produziu nele um bom costume, e esse costume agora ele abandonou. E não tem mais hábito, costume de ficar na rodinha dos que falam palavrão. Então isso é um bom costume. E o que acontece? As pessoas na antiguidade faziam uma confusão danada. Achavam que o crente que devia ser santo era radical demais, era antipático, quadrado, e que queria ser mais do que os outros, santarrão. Quantas vezes eu não ouvi esse nome, as pessoas chamando os outros de santarrão? Você é muito santarrão, não precisa de tudo isso. Mas não é, é que confundia o processo de santificação com radicalismo. Por exemplo, a gente não pode ser radical demais. Por exemplo, assim, a irmã não pode ir numa praia. Dizer isso e aplicar isso como doutrina é radicalismo. A praia foi deixada por Deus para todo mundo, desde que haja um bom senso na pessoa de entender que o local exige muitos cuidados, principalmente com os olhos. Então, eu numa praia, eu tenho que me adequar ao local, né? E saber me vestir. Eu tenho que estar com uma veste propícia para o local. Eu não posso dar escândalo. Eu não posso mostrar parte da minha sensualidade física para as pessoas, que eu vou estar, além de eu estar cooperando para o pecado alheio, eu estou pecando contra Deus e ao mesmo tempo fazendo com que a pessoa peque. A mulher mal vestida numa praia, por exemplo, ela está pecando contra a palavra de Deus e incentivando, estimulando o outro homem a pecar, olhando e cobiçando ela. Então, você pode ir na praia, vá bem vestido. Então, proibir isso como doutrina, primeiro, que não é doutrina você não poder ir na praia. Então, desde que vá de maneira vestido adequadamente. Agora, os seus olhos é que vai guiar o seu corpo. A Bíblia diz que os seus olhos for bom, todo o seu corpo será bom. Mas se a mulher de biquíni passa na sua frente, você fica assim, ó. Quer dizer, você tem maus olhos. Os seus olhos vai te fazer seu corpo todo ficar mal. Veja, eu quero fazer uma pergunta aqui para a igreja, que está lá no capítulo 6, verso 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templos do Deus vivente. E eu quero perguntar, cadê os templos de Deus aqui? Aleluia. Quem é templo, ele tem boa consciência. Quem é templo do Senhor não tem maus pensamentos. Quem é templo do Senhor sabe onde está, como falar, como se portar. Quem é templo do Senhor não divide o seu tempo com coisas que não é do Senhor, aleluia. Quem é templo do Senhor sabe que é templo e sabe quem habita nele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. E o Senhor nos deu uma promessa nesse capítulo. Lembra, vocês vão lembrar da passagem de Abacuque. Abacuque não era um jovem crente, mas ele era um crente jovem. E Abacuque, ele foi levantado para ali falar naquela nação os pecados que eles estavam fazendo. Ele foi levantado como uma luz naquela nação. E Abacuque, ele tinha muito de Deus. Ele buscava Deus constantemente, a mesmo que Paulo está nos ensinando, que nós devemos, como templo de Deus, ter as boas consciências que vêm da palavra, termos os bons costumes que vêm da palavra. Mas o Senhor Deus nessa noite nos fala que nós só vamos ser cheios de Deus se nós estivermos cheios da palavra. Nós só vamos lutar contra nós mesmos se nós estivermos cheios da palavra. E Abacuque, como ele conversava muito com Deus e Deus conversava com Abacuque, chegou um tempo lá no finalzinho, se eu não me engano, Abacuque 3, Abacuque falou: Senhor, eu vou subir no farol, eu vou subir na torre, o mais alto que eu puder, Senhor, porque eu não quero apenas te ouvir mais, Senhor, eu quero te ver, ó Pai. E ele subiu naquela torre porque ele sabia que ele já conhecia de Deus, mas ele queria não apenas conhecer, ele queria ver Deus. E quanto mais nós buscamos a nossa santidade, quanto mais nós buscamos a nossa santificação, mais perto de Deus estaremos e mais em Deus veremos, aleluia. Ele está falando para nós esta noite: se você me buscar de todo o teu entendimento, você apenas não vai me ouvir falar, você vai me ver cotidianamente. Entre a tua vida, as pessoas me verão na tua vida, aleluia.
E essa é uma promessa do Deus vivo. Você vai abrir a sua Bíblia, porque nesta passagem de Paulo, Deus deu uma promessa para aqueles que perseverarem em buscar a Deus constantemente. Abre a sua Bíblia em Levítico, capítulo 26 de Levíticos. Glória a Deus, capítulo 26 de Levíticos. E verso, deixa eu ver se eu marquei. Capítulo 26 de Levíticos. Capítulo 26, verso 11 e 12. Escute só, igreja. Você quer ser templo do Senhor? Ele vai colocar o tabernáculo dele na tua vida. Aleluia. Capítulo 26 de Levíticos. Verso 11 e verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Olha o que ele fala. E porei o meu tabernáculo no meio de vós. E a minha alma, olha só, e a minha alma de vós não se enfadará. Aleluia. Andarei no meio de vós, e eu vos serei por Deus, e vós me serei por povo. Agora volta lá em Coríntios, capítulo 6. Olha o que o Senhor, a mesma promessa lá no começo, o Senhor está nos dando aqui. Se nós colocarmos a consciência satisfatória, se nós colocarmos uma nova consciência em nossa vida, Ele diz que Ele coloca o tabernáculo dEle dentro de nós, e Ele confirma essa palavra. Olha só o que Ele fala na parte B do verso 16 da carta de 2 Coríntios. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles eu andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o que, igreja? O meu povo. Aleluia, glória a Deus. Ei, igreja, não basta querer ser nova criatura, você tem que ter uma nova consciência em Cristo Jesus. Nova consciência como pensar, não é assim, pastor Daniel? Nova consciência como andar. Nova consciência como olhar, igreja, porque já foi falado aqui, que aqui todo nos vê, mas no nosso oculto e escondido, quem vê só é Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus. Um detalhe também sobre consciência. Observe uma coisa importante. Às vezes tem pessoas que nos dizem assim: pastor, eu faço tal coisa, mas a minha mente não acusa. Lembra que a palavra de Deus diz, Jesus disse para os discípulos: enviarei o Consolador, pedirei ao Pai, ele enviará o Consolador para que esteja convosco e vos guie em toda a verdade. O Espírito Santo guiar os discípulos, ou a igreja, ou todos nós, na verdade significa, ele nos caminhará pelas Escrituras. Tudo que a gente aprendeu da Bíblia, o Espírito Santo nos ajuda a lembrar. Glória a Deus, aleluia. Quando a gente está trilhando o caminho mau, o Espírito Santo nos faz entender que aquele caminho é mau, e que nós já lemos nas Escrituras que aquele tipo de caminho que a gente está trilhando vai nos levar ao fundo do abismo. Então o Espírito Santo se encarrega de nos fazer lembrar o que nós aprendemos. Então tudo que está já na palavra, inserido nas Escrituras, cujas Escrituras o Espírito Santo nela trabalha para nos fazer lembrar, se a gente faz assim: mas tal coisa eu faço, não acusa, não vai acusar mesmo, o Espírito Santo não vai acusar, porque você já sabe que já está na Escritura que não pode. Então se eu já tenho consciência de que está na Escritura e que eu não posso fazer, e que a Bíblia não me dá apoio para fazer, me reprova, e é desagradável a Deus, o Espírito Santo não vai dizer assim: você já não leu nas Escrituras? Não pode, você está teimando, hein? Você está fazendo, você está desobedecendo, está escrito, não pode. Ele não vai. É por isso que muitos crentes dizem assim: olha, eu faço, eu tenho, eu sou assim porque eu uso, eu vou, eu faço, porque o Espírito Santo não me acusa. Ele não vai te acusar. Já está escrito que não pode. Se já está escrito que não pode, e você tem ciência. Preste bem atenção, existe a ciência, a consciência e o subconsciente. Ciência é saber, a intelectualidade, a pessoa tem habilidade para saber as coisas. Já a consciência é aqui, no cérebro. Você tem o saber que você aprendeu pela Bíblia que não pode, o Espírito Santo trabalha aqui. Mas quando você diz assim:
eu sei que a Bíblia não condena, mas eu estou fazendo, sabendo que a Bíblia não diz que não pode, mas eu faço, o Espírito Santo me acusa. Aí eu não vou deixar de fazer, ou usar, ou falar. Então você nunca vai ouvir o Espírito Santo dizer para você assim: não use, não faça, não vá ou não fale. Por quê? Porque já está escrito. É no dia do juízo que o livro vai ser aberto. Tanto é, O livro vai ser Jesus aberto. falou assim: meditai nesse livro dia e noite. Não vos aparteis dele, para que nele tenhais consciência, Exatamente. para que nele tenhais sabedoria. E para nós terminarmos, abra vossas Bíblias. Só um minutinho. Como é que o Espírito Santo vai ficar insistindo com você de uma coisa que você já sabe pelas Escrituras? Ele não vai ficar forçando você de uma coisa que você já sabe que não pode. Aí é onde as pessoas acabam desviando da presença de Deus. Vem a frieza, vem a mornidão, vem o desânimo. A pessoa vem a morte e o sono espiritual, porque acha que aquilo pode fazer ou ter, porque o Espírito Santo não acusou. E ele não vai acusar, porque já está registrado na palavra. Abra vossas Bíblias na carta de 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e verso 14. Para nós terminarmos e entendermos que o apóstolo Paulo, ele vem nos ensinar que nós devemos também estreitar os nossos corações, não para a nossa vida secular, mas devemos estreitar os nossos corações para as coisas de Deus, para as coisas que vêm das coisas que vêm do céu, daquilo que o Senhor quer que façamos. 1 Coríntios capítulo 16, verso 13 e 14. Olha só o que o Senhor diz essa noite: vigiai, estai firmes. Na onde, igreja? Na fé. Aleluia. Olha o que ele nos ensina: portai-vos varonilmente. Sabe o que é varonilmente? Portai-vos com força, com coragem. Lute contra a tua mente, que tantas coisas faz para te desviar do caminho do Senhor. Portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. Aleluia. Você pode glorificar a Deus nesta noite e entender que o Senhor é aquele que Ele fala, que Ele bate, mas Ele não quer apenas pessoas que acham que são novas criaturas por fora. O Senhor quer nova criatura por dentro e por fora, e com uma consciência sã, uma consciência varonil, uma consciência que vai bater: você está fazendo errado, você não pode fazer isso, você não pode ir nesse caminho, você não pode se desviar. Lembra de Josué? Ele disse que ele estava perdido com medo, mas o Senhor disse para ele lá em Josué capítulo 1, verso 9: anima-te, fortalecei-vos, coloca-te em pé, porque eu estarei contigo, se assim você se portar como assim foi o meu servo Moisés. Aleluia. Que nesta noite nós possamos nos portar como verdadeiro cristão, com as nossas deficiências, com as nossas dificuldades, com as nossas muitas vezes imperfeições, mas tendo uma consciência sã na presença de Deus. Amém, igreja? E as palmas exaltam a Jesus. Só um minutinho, irmãos, um detalhe importante para finalizar. Finalizando com um detalhe riquíssimo de importância. Antes de surgir a lei, o povo não tinha pecado. Por exemplo, Adão, ele foi feito com uma consciência inocente. Enquanto Adão estava vivendo a fase da inocência, a dispensação da inocência, não tinha pecado. Por quê? Conscientemente ele estava ali num estado de inocência total. Quando ele desobedeceu a Deus, aí a consciência abriu e pesou. Puxa, desobedeci a Deus. Então quando o homem, quando a nação, toda a humanidade desencadeou-se essa consciência pesada e agora pecando, desobedecendo a Deus e tendo consciência de que era errado, veio a lei. Quando a lei surgiu por intermédio de Deus, por intermédio de Moisés, e a lei é aplicada e ensinada, então mediante a lei, tudo que você fizer conhecendo
A lei, você fazendo errado contra, você comete pecado. Por quê? Porque agora você tem consciência de que tem uma diretriz, um norte. Agora você tem um livro de regras, preceitos e regras e conduta. Se temos agora um livro de regras, preceitos e conduta, então a gente se fazer fora daqui, logo a consciência desperta e diz: pequei, errei. Não, santidade é busca, é isso, é viver, né? Eu não posso me apresentar assim como dar uma impressão para os irmãos que eu sou santo. Não, eu não preciso. Eu tenho que viver lá fora a santificação. A Bíblia diz assim, ó, que todo ser humano será julgado pelas obras que foi feito por meio do corpo, bem ou mal. Então a salvação da alma vai ser por conta das boas obras feitas por meio do corpo. A condenação, mesma coisa. As pessoas serão condenadas porque fez as suas obras por meio do corpo, fazendo o mal. Então despertamos as nossas consciências e entendamos que a Bíblia é a nossa regra de conduta. É o livro de regra de prática e fé e também de conduta moral. Em todos os aspectos. Se a Bíblia diz não faça, não adianta esperar o Espírito Santo dizer para você que você está errando. Não, ele não vai dizer. Você tem que ter ciência que a Bíblia diz não faça, não use, não fale e não faça. Não vai. E ponto. Amém? Deus abençoe. Ela me pegou de surpresa hoje de novo, hein? Já 2/4 já. Vamos de pé? Como diz o gaúcho, de pé. Meus queridos, Deus abençoe vocês grandemente. Amanhã é quinta-feira, é feriado, né? Feriado nacional. Para mim não é feriado, mas eu acho que eu vou pegar esse feriado também. Eu acho que eu vou pegar esse feriado e descansar um pouquinho. Então que você tenha um ótimo feriado na paz do Senhor Jesus Cristo, viu? E que amanhã, se Jesus não voltar, não, sexta-feira, né? Sexta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui para um grande culto de adoração a Deus. Vocês preferem vir no culto sexta-feira ou que Jesus volte? Olha, que bênção. Então amém, então vamos voltar. Irmã Ana, vem aqui fazer essa oração. Vamos orar para que Jesus volte, né? Não precisa nem orar, porque ele vai voltar quando ele quiser. Amém? Mas ele está perto, né? Para voltar. A irmã Ana vai fazer essa oração intercessória. Só um minuto. Eu quero que chamar aqui à frente a irmã Clarinda. A irmã Ana vai... Pode impor as mãos sobre a irmã Clarinda e ore repreendendo a enfermidade. Se Jesus quiser, ele pode curar a irmã hoje. Se ele não quiser, outro dia ele pode curar. Mas peça, nós vamos todos juntos interceder pela irmã Clarinda e ungindo com óleo. Diácono Wellington, vem aqui ajudar na oração, meu querido. Vem aqui ajudar, obreiros do Senhor. Hoje, a irmã Ana vai ser a intercessora por todos os enfermos. Vem aqui, irmã Clarinha, deixa eu ungir a senhora. Vem aqui. Oh Deus, pode orar, irmão. Senhor, vamos orar, irmãos? Pode pôr as mãos. Senhor, meu Deus e Pai. Pai querido, Pai amado. Oh Deus Todo-Poderoso. Sim, meu Pai. Estamos aqui, papai querido, papai amado. Oh Deus Todo-Poderoso. Toca aqui, papai, na irmã Clarinda, papai. Toca, papai, em todos que estiver doente, papai querido. Oh Deus Todo-Poderoso, aleluia. Nós determinamos em nome do Senhor Jesus que essa ferida da irmã Clarinda caia por terra. Porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus poderoso. Ele é médico dos médicos. Oh Deus, oh Pai. Papai querido, visite todos que estão doentes. Visite, papai querido, que estão precisando de oração. Dá, papai querido, papai amado. Dá saúde, papai querido, aleluia. Sim, meu Deus, sim, meu Pai.
Cláudia. Dá saúde pro irmão lá. Não, aquele que eu posso. Pro irmão Carlos, Senhor. Sim, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Confirma a saúde dele, Senhor. Confirma também a saúde do irmão Nildo, da Cláudia. Oh, Deus, e da irmã Clarinda também, Senhor. Confirma a vitória, Pai. Papai querido, papai amado, nós sabemos. Porque o médico fala que não vai sarar, mas ele não sabe que vai sarar. Porque o único que sabe é o nosso Deus. E Ele pode tocar nas pernas dela, Senhor. Eu creio, Senhor. Em nome de Jesus, papai querido. Em nome de Jesus. Pai, cuida de todos que estão doentes, papai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Amém? Deus seja louvado. Estende as vossas mãos para cá, por gentileza. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja amada, hoje e sempre. Todos digam amém. E Deus abençoe a todos.